O que vocês vão ouvir de mim hoje é como as coisas me atravessam. A minha vinda aqui não é sobre um projeto individual. Eu não falo só. Mas toda uma comunidade fala através de mim. Eu existo porque minha existência é coletiva. Eu queria falar com vocês sobre alguns conceitos, sobre algumas questões. O primeiro que eu queria trazer aqui é sobre a ideia de sacrifício. Sacrifício da floresta, dos povos que vivem nela, dos seus territórios, dos modos de existir. Sacrifício em nome de um suposto desenvolvimento tecnológico e econômico, como tentar naturalizar o capitalismo. Defensores desse modo, dessa lógica de desenvolvimento, argumentam que toda a política de proteção da floresta e de direitos de quilombolas, indígenas, quebradeiras de coco, ribeirinhos, eles deviam ficar em um segundo plano. E que nós deveríamos centrar esforços em projetos de desenvolvimento que beneficiariam supostamente toda a humanidade. Bom, mas aí tem uma questão. É que, para povos e comunidades tradicionais, isso implicaria numa dupla perda. Primeiro, teriam seus direitos fundamentais violados e provavelmente ficariam fora dos benefícios desses projetos. Sacrificar a natureza, sacrificar vidas humanas, sacrificar a epistemologia é um falso dilema. Digo isso porque não há tecnologia mais avançada e eficiente que a própria natureza. E quando a gente sacrifica a floresta e a vida que existe nela, a gente perde todo um conjunto de epistemologia assentada ancestralmente em tecnologias e que nunca mais poderão existir. Eu digo isso porque a gente precisa repensar alguns conceitos. Tecnologia, desenvolvimento, epistemologia. Talvez a gente tenha um grande desafio, porque nós somos acostumados a pensar esses conceitos sob uma perspectiva ocidental. É como se nós estivéssemos presos a uma camisa de forças, sabe? Que nos obriga a ver o mundo sobre uma única perspectiva. Mas é justamente o contrário que nos ensina as epistemologias vindo dos territórios de povos e comunidades tradicionais, principalmente da Amazônia. A ciência que eu estou me referindo, ou a epistemologia, que é tratada pela academia como saberes, conhecimento tradicional, e dada pouca importância, e que é desprezada por uma lógica ocidental de toda a sua complexidade, às vezes esquecem que essa ciência ancestral, ela não precisa entrar em conflito com a natureza. E aí está um ponto, que sacrificar a natureza, sacrificar também a vida que existe nela, sempre implica também termos que pagar alguns preços, né? E aí eu falo que a ciência que eu estou querendo falar é a ciência que está presente nas práticas dos pajés, das curadeiras, das benzedeiras, que conseguem extrair das plantas todo o seu poder de cura, que está presente nas nossas comunidades como conhecimento sobre astronomia, que nos permite navegar por mares, por rios, por oceanos e caminhar pela floresta
sem que nos percamos. Contra os nossos corpos. Os nossos corpos são sempre vistos de um ponto de vista que é hierarquizado, representando bem as relações de poder presentes na nossa sociedade, que tem o racismo como mediador das relações. E que faz com que corpos negros não sejam vistos, por exemplo, como protetores da natureza. Na Amazônia, as vozes da Amazônia elas não são consideradas quando se trata das decisões sobre a floresta, mesmo sabendo que a composição da Amazônia é multiétnica e mega diversa, onde temos cerca de 900 mil indígenas, 300 mil quebradeiras de coco, 500 mil quilombolas, estes últimos que têm 60% dos seus territórios assentados na Amazônia Legal, e vários outros povos que nem sequer são quantificados pelo Estado. Também existe, sobre a Amazônia, alguns esquemas interpretativos, principalmente que nega a existência de uma Amazônia negra. Mesmo dado do IBGE, demonstrando que 75% dos habitantes da Amazônia são compostos ou se autodefinem enquanto negros e pardos. Mas, mesmo assim, as narrativas que tem sobre a Amazônia desvinculam o corpo negro da ideia de ser amazônida. Desvincula o corpo negro da ideia de proteção da biodiversidade. Desvincula o corpo negro da proteção do clima. E nega a existência de nossos territórios que foram assentados ancestralmente na floresta a partir de um processo diaspórico forçado como resultado do crime da escravidão aos nossos corpos. Mesmo a ciência ocidental, afirmando que os territórios de povos e comunidades tradicionais sejam os mais protegidos e que funcionam como uma espécie de último refúgio e esperança para as crises climáticas, os donos desses territórios não são ouvidos quando se trata das decisões sobre a floresta. Está mais do que na hora de nós democratizarmos a forma das tomadas de decisões sobre a Amazônia e colocar os povos da floresta como liderança desses processos. Talvez algumas possibilidades a gente pode apontar aqui. Uma é tornar a floresta como sujeito de direitos, como fez a Constituição da Bolívia, por exemplo. Colocar sob guarda dos povos da floresta o maior contingente de floresta possível. Garantir e dinamizar a fórmula de titulação dos territórios dos povos da floresta. Aliás, titular território de povos e comunidade tradicional é a melhor forma de proteger a floresta. Agora eu lhe pergunto, e você, que não pertence a um desses povos, já se perguntou como pode ser aliado? Como pode contribuir para a superação de desafios históricos, como racismo? Como fazer para reconhecer as formas de desenvolvimento vindo de povos e comunidades tradicionais que têm protegido a Amazônia em termos biológicos e epistemológicos? Aqui, nesse palco e nesse tapete que me disseram que era mágico, no começo da minha conversa, vocês ouviram eu dizer que eu existo porque eu sou um ser coletivo. Quando olharem, e aí vocês podem até estar olhando um corpo só, ouvindo só uma voz, mas quando olharem para o meu corpo, vejo os corpos de indígenas,
quilombolas, quebradeiras de coco, ribeirinhos e outros povos da Amazônia. Quando ouvir a minha voz, ouçam a voz desses povos. A floresta é sagrada para nós. E ninguém tem o direito de pedir que nós sacrifiquemos aquilo que é sagrado para nós. Muito obrigado.